Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, hoje no capítulo 15, quando nós vamos continuar a meditar sobre a identidade da igreja, aquilo que a Escritura diz que a igreja foi nos tempos primeiros da igreja neotestamentária e o que ela deve continuar a ser nos dias de hoje. E nós encontramos um evento muito singular aí no livro de Atos, no capítulo 15, que é aquilo que nós chamamos de o primeiro concílio da igreja, que foi o concílio em Jerusalém. E para começar a entender o texto que vamos ler daqui a pouquinho, a primeira coisa que nós vamos entender é o que é um concílio. Nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja conciliar. Ela é composta, ela é feita de concílios. O primeiro concílio que a igreja tem é o conselho da igreja local. Depois nós temos uma reunião de igrejas locais, que é um segundo concílio, que se chama presbitério. E como nós somos uma federação de igrejas no Brasil, nós temos um concílio maior da Igreja Presbiteriana do Brasil, que se reúne a cada 4 anos e chama-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então nós temos 3 níveis conciliares nos quais nós nos ajuntamos para tomar as resoluções. Tem um outro concílio intermediário, que é o concílio sinodal, que são as reuniões dos presbitérios. Esses se reúnem a cada 2 anos. E existe uma comissão na Igreja Presbiteriana do Brasil que ela é administrativa, ela não é um concílio, que é a chamada Comissão Executiva da Igreja Presbiteriana do Brasil. É a maneira que a gente reúne os esforços administrativos da igreja no Brasil a cada ano. Então é assim que a igreja funciona, por meio de seus concílios. Agora, o que é um concílio? Tem gente que acha que concílio é uma reunião da democracia, na qual as pessoas se reúnem, os líderes se reúnem, para tomar decisões democráticas a respeito de determinados assuntos na vida da igreja. Nada poderia ser mais distorcido do que isso. A ideia, o conceito de concílio, ainda que a gente se reúna e trabalhe por meio de votos e votação, é exatamente chegar ao ponto do acordo em cima daquilo que a Escritura diz. A democracia é a ideia de que o poder vem do povo e que a gente decide aquilo que é melhor para o povo. E nós não temos esse poder de decidir o que é melhor para o povo. Nós temos que olhar o que a Bíblia diz o que é melhor para o povo de Deus. Então, ao longo da história, a igreja entendeu, e a igreja presbiteriana de maneira particular entendeu, que nós deveríamos chegar a determinados pontos, sejam eles doutrinários e às vezes de inclinação para determinados caminhos na vida da igreja, por meio dessa ideia dos concílios, que é a reunião ao redor da mesa para entender a palavra de Deus e a orientação de Deus por meio da sua leitura, por meio da meditação, por meio da oração, e aí então dizermos: pareceu bem que assim fizéssemos diante da palavra e diante de Deus.
É muito diferente de dizer assim, o que vai ser melhor para a igreja nesse sentido e tomarmos um voto democrático, seja na igreja, seja no concílio. Não, é o que é que Deus diz que nós devemos ser. Porque quando nós chegamos nesse ponto de dizer assim, a democracia é que resolve as coisas no nosso meio, nós podemos, e normalmente acontece isso, nós nos tornamos pragmáticos. Porque aquilo que eu consigo ver nesse momento como aquilo que seria o melhor, pode não corresponder àquilo que tem valor eterno na palavra de Deus. Por exemplo, a disciplina na igreja. Quem é que acha bom disciplina? Disciplina, queridos, ela nunca é um negócio agradável, dizer, olha, tão feliz, nós estamos disciplinando pessoas porque elas estão em pecado, e então não existe essa disposição alegre no coração de praticar a disciplina. Mas existe uma disposição cheia de temor ao praticarmos a disciplina, com uma reverência profunda no coração, dizendo, ainda que isso pareça doloroso nesse momento para esse irmão, em quem a disciplina é aplicada, ainda que isso seja extremamente doloroso para a vida da igreja nesse momento, nós cremos que a palavra de Deus nos ensina a disciplina e nós vamos ser obedientes. Aliás, isso se aplica à igreja, isso se aplica aos pais. Fácil. Não aplique disciplina nenhuma sobre a vida dos seus filhos agora, porque aplicar disciplina é doloroso. E você vai ver o resultado lá na frente. Então nós trabalhamos com aquilo que a Escritura nos ensina, com aquilo que a Escritura nos orienta para resolver as questões que surgem na história e na vida da igreja. O reverendo Jonatas leu o texto de Gálatas. No texto de Gálatas aconteceu algo interessante, no mínimo interessantíssimo na vida da igreja. 2 apóstolos tiveram uma briga. Na verdade, não foi bem uma briga, foi um apóstolo chegou para o outro apóstolo e repreendeu o outro apóstolo por causa da sua conduta numa determinada situação na vida da igreja. E o texto que nós vamos ler hoje, ele narra de uma situação também interessante com a qual nós precisamos entender, acontece na vida da igreja. Nós não podemos ser iludidos quanto à vida da igreja, achar que a vida na igreja vai ser sempre aquela coisa mais fácil, aquele mar de rosas, que as pessoas não discordam, que as pessoas não têm diferenças, na qual não existem problemas, na qual não existem dificuldades. Porque se você se aproximar assim da igreja, o que vai acontecer daqui uns dias é que você vai ter uma decepção. Porque a igreja na qual nós vivemos hoje, ela é chamada igreja militante. Ela está em lutas. Vai chegar um dia em que nós estaremos reunidos na igreja triunfante. Essa vai ser muito legal. Porque ela já triunfou sobre todas essas coisas, contra todos os inimigos. E aí agora ela não terá mais esses conflitos. Nós vimos que a igreja no capítulo 14, ela estava em festa diante das dificuldades. As missões saíram, os irmãos foram pregar o evangelho, eles tiveram muitas lutas, foi necessário ter todos esses dons espirituais, junto com coragem, humildade, persistência, cuidado, compromisso e reverência, para que o serviço cristão caminhasse bem. E a igreja estava animada. Mas quando nós chegamos no capítulo 15, nós encontramos uma situação na igreja que é uma situação de dissensão.
E nós vamos então ler essa primeira parte do texto, os primeiros 5 versos, entender qual foi aquela dissensão que ocorreu, e depois entendermos a discussão, e depois da discussão nós vamos entender qual foi a decisão, e depois da decisão nós vamos trabalhar nos desenvolvimentos ou no desenvolvimento daquela situação. Então leiamos agora sobre a dissensão que ocorreu na igreja. Diz assim o texto da palavra de Deus em Atos 15, 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra e nós pedimos corações humildes, corações quebrantados diante do Senhor e prontos para receber a luz do Teu Espírito Santo para entendê-la. Assim, ó Deus, rogo que esse Espírito opere sobre todos nós, e assim todos nós, pela palavra, pelo Evangelho, sejamos edificados nessa manhã. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Queridos, em toda a história da igreja, sempre houve falsos mestres. Seja na história da igreja do Antigo Testamento, seja na história continuada da igreja no Novo Testamento. Sempre os falsos mestres existiram. E nós precisamos entender o perigo dos falsos mestres. Os falsos mestres, quando eles aparecem no meio da igreja, eles são emissários de Satanás. Eles são enviados para destruir a igreja e o poder da igreja na sua proclamação, corrompendo a mensagem da igreja. Então é necessário, em primeiro lugar, que a gente entenda que a igreja precisa estar alerta para esses falsos ensinos, as falsas influências que são sentidas na igreja. É isso que aconteceu aqui em Atos capítulo 15. O texto começa dizendo que apareceram no meio da igreja alguns indivíduos que vieram da Judéia, eles saíram lá da região próxima de Jerusalém, vieram até a igreja onde estavam os apóstolos, em Antioquia, e começaram a ensinar coisas falsas. E o falso ensino, ele destrói a igreja. Igrejas locais podem ser destruídas, igrejas nacionais podem ser destruídas, denominações podem ser destruídas por causa do falso ensino. E se o Senhor assim permitir, vocês vão ver sempre os seus pastores batendo nessa tecla e dizendo para vocês: cuidado com o falso ensino. Porque o falso ensino, ele é destruidor da igreja. Ele aparece de muitas maneiras. Em algumas situações aqui, eu já falei para vocês de um falso ensino chamado liberalismo teológico.
O liberalismo teológico nos séculos XVIII, no século XIX, no século XX, destruiu igrejas, destruiu denominações, acabou e arrasou com várias comunidades de fé, porque esse ensino entra, esse ensino se espalha, esse ensino faz com que as pessoas parem de prestar atenção na Escritura, de prestar atenção na Bíblia. O apóstolo Pedro faz esse alerta à igreja. Ele diz assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E eu quero fazer aqui uma distinção entre erro e heresia. Erro e heresia. Existem muitos erros doutrinários e com esses erros doutrinários nós convivemos, porque eles não são a parte mais essencial daquilo que nós cremos, e é por isso que existem diferentes igrejas, é por isso que existem diferentes denominações, é porque nós acreditamos que devemos caminhar por esse rumo, e outros irmãos em determinadas coisas da Bíblia acreditam que devem caminhar em outro rumo. E se você perguntar para mim sobre esse assunto X, o que você acha? Eu vou dizer, eu creio que é um erro doutrinário que esses irmãos fazem. Mas observe a minha resposta. Eu creio que é um erro doutrinário o que esses irmãos fazem. Nós continuamos sendo irmãos em Cristo, apesar das diferenças doutrinárias. Apesar do irmão de cá dizer, eu acho que isso é erro, e o irmão de lá dizer, o jeito que você faz, eu acho que isso é um erro doutrinário. Mas existe um campo em que nós saímos da questão do erro e passamos à questão da heresia. A heresia, ela faz com que nós não mais sejamos irmãos. E aqui existe um exemplo muito claro disso. Essas pessoas, esses indivíduos que desceram da Judéia, eles ensinavam que para que houvesse salvação, não era suficiente a graça de Cristo. Era necessário alguma coisa mais, e no caso eles eram judaizantes, eles eram judeus, eles diziam, para você ser salvo de verdade, você tem que praticar aquilo que lá no Antigo Testamento era a prática dos judeus, a prática da circuncisão. Percebem que no momento em que eu roubo o conceito da salvação exclusiva pela graça e acrescento alguma coisa para que alguém seja salvo, nesse momento isso virou o quê? Uma heresia. Agora, existem outras coisas que nós olhamos e percebemos que são diferenças e que nós não, então, classificamos nessa mesma condição. Então, por exemplo, nós presbiterianos temos o costume bíblico de praticar o batismo das crianças. Nós entendemos pela sequência do Antigo e Novo Testamento que os filhos dos crentes, eles são filhos da aliança e que eles devem receber a marca da aliança sobre a sua vida ainda cedo. Outros irmãos não acreditam nisso. O que acontece? Eles olham para nós e dizem, vocês estão em erro doutrinário. Nós olhamos para esses mesmos irmãos e dizemos, irmãos, eu acho que você está em erro doutrinário. Isso nos separa em denominações diferentes, em igrejas diferentes, mas isso não faz com que nós deixemos de ser irmãos. Aliás, grandes amigos meus são irmãos de outras denominações, que tem essas diferenças doutrinárias que nós temos e que nós nunca teríamos, eu nunca teria coragem de encaixar na questão de heresia, porque senão não seríamos mais irmãos. Então nós vamos ser muito cuidadosos. Aqui o problema é que havia uma destruição, porque essas pessoas que desceram da Judéia, eles diziam, a salvação é pelas obras.
E salvação pelas obras é uma heresia que nós não podemos aceitar. E nesse quesito, os irmãos Paulo e Barnabé, olha aí o verso 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, eles resolveram que esses que vieram trazendo essa notícia, junto com Paulo e Barnabé e alguns outros, subissem ou fossem a Jerusalém consultar a igreja nesse que foi o grande primeiro concílio da igreja. Então eles desceram, diz que na viagem não perderam tempo, passaram pelas outras igrejas no caminho, foram falando das grandes coisas que Deus fazia, o pessoal ficou extremamente animado com as coisas boas que Deus estava fazendo. O verso 3 fala que o testemunho deles causava grande alegria entre os irmãos. Quando eles chegam a Jerusalém, a igreja os recebe, sejam bem-vindos irmãos, os apóstolos e os presbíteros se reúnem, eles relatam a mesma coisa que Deus vinha fazendo, e aí surge no meio do grupo um terceiro personagem, um terceiro grupo, verso 5, dizendo assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Observe bem, 3 grupos. O primeiro grupo diz: para ser salvo você precisa ser circuncidado. Heresia. Segundo grupo, Paulo, Barnabé e os irmãos que discutiram com esse primeiro grupo, dizendo: não é assim, e nós queremos então ter uma resposta oficial, porque havia muitos desses grupos que falavam essas coisas. Chega em Jerusalém, havia lá irmãos que formam um terceiro grupo, e é importante entender. Diz que eles eram da seita dos fariseus. A seita dos fariseus era uma seita dentro do judaísmo, que era extremamente legalista, e esses irmãos se converteram à fé em Jesus Cristo. Esses irmãos olharam o que os outros lá em cima disseram e falaram: eles estão certos, tem que circuncidar. Mas existe uma diferença entre esse terceiro grupo dos fariseus crentes, e depois hoje a gente tem muito crente fariseu, isso é outra história. Mas os fariseus crentes, eles eram crentes. Esse terceiro grupo, ele elaborou no erro e não na heresia. E eu quero que vocês entendam bem essa diferença. O primeiro dizia assim: para ser salvo você tem que ser circuncidado. Esse terceiro grupo aqui diz assim: esses que são salvos é necessário circuncidá-los e determinar que observem a lei de Moisés. Eles não estão dizendo que eles precisavam ser circuncidados para ser salvos. Percebe a diferença? O terceiro grupo labora no erro. O primeiro labora na heresia. E nós precisamos fazer essa distinção, porque a maneira de abordar um grupo e outro grupo deve ser diferente. O primeiro dizia: a não ser que você seja circuncidado, você não é salvo. O terceiro grupo dizia: você que é salvo agora precisa ser circuncidado. Então, existe aí, lógico, uma diferença bem evidente entre um e outro grupo, e nós precisamos distinguir isso. Os fariseus, agora, eles, junto com a igreja e membros da igreja, estão dizendo que era necessário a circuncisão. Seria mais ou menos como se hoje eu dissesse o seguinte: para ser salvo você precisa ser batizado. E vocês nunca me ouviram falar isso. Porque a salvação ela vem antes do batismo. Mas eu vou brigar com vocês para dizer que para ser membro da igreja você precisa ser batizado. Porque isso é um ensinamento claro que existe na Bíblia. Então, o batismo é a cerimônia de entrada. Aí você pode assim questionar: então tá bom, eu sou salvo, mas eu não quero entrar para a igreja, eu não quero ser membro da igreja, mas eu sou salvo. E você professa a fé em Jesus Cristo, você acredita em Jesus como Salvador, mas você não quer um compromisso com a igreja. O que eu vou dizer para você? Você vai viver uma vida cristã capenga. Você vai viver uma vida cristã pela metade,
porque você não terá o apoio necessário da comunidade da fé verdadeira em Jesus Cristo para sustentar a sua vida cristã, porque Deus disse que nós viveríamos dessa maneira. E, aliás, na nossa percepção, você não vai poder tomar a ceia do Senhor, porque se você recusa o sacramento do batismo, você também recusa o sacramento da ceia. Então, eu não vou dizer que esse irmão é um herege, mas eu vou dizer que esse irmão, veja bem, se ele é herege, ele deixou de ser irmão, mas eu vou dizer que esse segundo, que é irmão, ele labora em erro. E nós precisamos admoestar, nós precisamos corrigir esses irmãos, nós precisamos trabalhar com essas situações. Então, essa foi a grande dissensão que aconteceu na igreja naquela época. Em cima dessa dissensão, eles desceram para Jerusalém e eles tiveram uma discussão. A partir do verso 6, nós vamos ler até o verso 18. Diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Esse é o ponto, o exame da questão. Havendo então grande o quê? Debate. Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Se você olhar para trás nos capítulos anteriores, o apóstolo Pedro tinha saído de Jerusalém e tinha ido para as regiões gentílicas para pregar o evangelho num primeiro movimento missionário nas regiões de Samaria e assim por diante. Verso 8, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concederá. Então essa foi, lembra, lá em Atos, na primeira parte de Atos, houve o derramamento do Espírito. Depois, quando Pedro chega às regiões de Samaria, acontece o que de novo? O derramamento do Espírito entre os gentios. Então, o Espírito Santo foi dado a eles, como também foi dado a nós. Verso 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Por quê? Porque ao tentar instituir a circuncisão, eles estavam tentando colocar sobre os irmãos a lei judaica. E a lei judaica, ela era extremamente pesada de ser cumprida. E os judeus já sabiam disso, que eles não conseguiam cumprir a lei. Aliás, ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir nem a lei moral, nem os 10 mandamentos. Aí você vai pegando e colocando outras leis. E eles tinham tanta coisa que, além das leis bíblicas, eles desenvolveram 613 outras leis, que eram as formas de você tentar cumprir a lei. Pensa que você tinha que viver com um código de 613 leis todos os dias. Peraí, pisei na bola. Dizia quantos passos você podia dar num determinado dia de sábado. Se você podia ou não acender um fogo. Se você podia não misturar na sua geladeira, isso é até hoje, carne e leite. E assim vai. E você tem que seguir essas, se você quer ser um bom crente, você tem que seguir essas 613 leis. Eu já contei as histórias do legalismo, né? Não pode apertar botão, que é trabalho, no dia do sábado. Então existe um elevador em alguns prédios em que o elevador para em todos os andares, subindo e descendo, porque você não pode entrar no elevador e apertar um botão. Você estaria quebrando a lei. Aí, nós uma vez, eu e Denise estávamos num hotel em Israel, e a gente entrava no outro elevador que a gente podia apertar os botões tranquilamente. E as pessoas dessa fé entravam junto e diziam assim: aperta o X para mim, aperta o botão tal para mim, porque ele não pode fazer, eu posso. É tão fácil a coisa tornar-se uma coisa mecânica e hipócrita, porque a lei é impossível de ser cumprida nesses detalhes, quando você ainda acrescenta 613 outros pontos a ela.
Impossível. Muito bem, não há distinção, Deus conhece o coração, e não coloquem então um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então Pedro está dizendo, nós somos judeus aqui em Jerusalém, nós fomos salvos pela graça, não pela lei, e eles também foram salvos pela mesma graça, mesmo sem ter a lei. E toda a multidão silenciou, passando agora a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou também Tiago, dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão, que é Pedro falou como Deus, expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas essas coisas voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Nesses 3 discursos, no discurso primeiro de Pedro, depois no discurso de Paulo e Barnabé, e depois no discurso de Tiago, existe o bom debate. Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele não nos deu como é que foi o debate. Eu fico curiosíssimo para saber aqui como é que aqueles irmãos sábios fizeram, mas a gente não tem. Mas temos essas 3 palavras que nos falam desse bom debate e da decisão. E todo esse debate, em cada um desses versos, ele foi trabalhado em cima de argumentos bíblicos. E aqui está uma das primeiras coisas que deve caracterizar a nossa vida conciliar. Nós temos que argumentar em cima daquilo que a Bíblia ensina. Este é o ponto. Não são as minhas ideias, não é a minha filosofia, não são as minhas convicções pessoais, a não ser aquelas que são formadas pela própria palavra de Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso. Eles se reuniram junto com os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Verso 7 diz, houve grande debate. E o primeiro argumento do apóstolo Pedro é que a revelação do Antigo Testamento, ela nos fala dessa salvação que é feita pela graça, ou seja, a revelação passada prova que essa revelação é pela graça. O verso 7 diz assim, que Deus havia escolhido Pedro para que os gentios ouvissem o Evangelho e crescem. Houve aí uma escolha de Deus para que ele fosse e pregasse o Evangelho da graça. E Pedro ia e pregava o Evangelho da graça e as pessoas se convertiam. Isso é maravilhoso. Esse Evangelho da graça, ele vem lá do Antigo Testamento. Ele vem de toda a palavra de Deus, íntegra, integral. Também existe uma segunda prova que é importante ser considerada. Verso 8 e 9, a primeira parte. Primeiro, Deus conhece os corações e Deus concedeu, verso 8, o Espírito Santo a eles como também a nós. E ele não fez distinção entre eles e nós. Então Pedro, pensando no argumento que ia ser usado pelos judaizantes, ele já diz, peraí, o Espírito Santo veio sobre eles e veio sobre nós. Não tem cristão de primeira categoria e cristão de segunda categoria. O mesmo Espírito foi dado a eles e o mesmo Espírito foi dado a nós. Então nós precisamos entender isso. E aqui, queridos, fica uma coisa muito importante para nós que somos reformados. Se existe uma qualidade, entre aspas, pela qual os reformados são conhecidos no mundo inteiro,
é a qualidade do orgulho. De achar que, tendo nós uma muito boa e excelente interpretação da Escritura, só nós vamos chegar no céu. E que nós somos cristãos de primeira classe. E os outros cristãos são cristãos de segunda qualidade. Isso nos torna orgulhosos. Pedro usa exatamente esse argumento para dizer: porque vocês vieram do judaísmo, já conheceram a palavra de Deus antes, já sabiam muita coisa e agora são cristãos, vocês acham que vocês são melhores que os outros? Cai fora, meu. Esse orgulho mata. E eu fico olhando isso hoje, que a comunicação tornou-se global e pública por meio das redes sociais. Eu fico olhando isso, é muito comum. É muito comum. E esse orgulho, ele mata a igreja de Cristo. O apóstolo Pedro diz com clareza: foi dado um só Espírito e ele não fez distinção entre nós e eles. Ou seja, eles receberam o mesmo Espírito que nós. Terceiro, o lavar dos pecados, ele é pela fé. Parte B do versículo 9 diz assim: purificando-lhes pela fé o coração. A mesma fé, o mesmo dom, o mesmo presente que é dado para nós crermos como judeus, foi dado a eles que são gentios. Então não posso fazer distinção aqui também. Não posso fazer isso. Quarto lugar, a lei nunca conseguiu salvar ninguém. Então, não se encantem com o seu conhecimento da lei e não queiram aplicar a lei. Não queiram aplicar a lei a quem não deve ser aplicada. Nós temos que entender, irmãos, aqueles judeus que se converteram, eles se converteram ainda debaixo das instruções da lei. Imagina alguém que passou a sua vida inteirinha sem nunca comer uma carne com sangue. E agora você chega e oferece para ele chouriço. Aquilo era agressivo para ele. Então, eles viveram debaixo dessa lei. E eles não iam mudar tão rapidamente e talvez em alguns casos eles não iam mudar de jeito nenhum aquele costume que eles tinham. Mas o fato é que esses irmãos, mesmo mantendo aqueles costumes que eles tinham da lei, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, eles eram salvos por um Espírito Santo que os lavou dos seus pecados. E não foi a lei que eles tinham. Então, contra os judaizantes, o argumento era esse: peraí, eu sei que é seu costume. E na maioria dos casos, os judeus convertidos mantiveram os seus costumes de antigamente. E não havia problema nisso. Era a igreja judaica. Mas agora surgiu uma igreja gentílica. E um não podia forçar no outro essas mesmas coisas. A lei não pode salvar. Aí no verso 12 nós temos uma outra evidência que agora vem de Tiago. O texto diz assim: toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que vem agora de Paulo e Barnabé, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E o argumento aqui é o seguinte: aqueles milagres que nós vimos aqui em Jerusalém, gente que saiu curada, gente que saiu de maneira tal, etc. e tal, aconteceram também lá. Nós estivemos lá e nós vimos, nós somos testemunha dessas coisas. E o último argumento dessa discussão, e observem, são todos argumentos bíblicos, baseados em palavras e testemunhos dos irmãos, é que a promessa da profecia da salvação viria sobre os gentios, e essa salvação também é pela graça. Então agora sim, Tiago, ele vai falar,
e ele vai dizer: irmãos, atentai nas minhas palavras. Simão já falou como Deus visitou os gentios e constituiu dentre eles povo para o seu nome. Isso está escrito no Antigo Testamento, e ele passa a citar então uma profecia aí do Antigo Testamento. Ele diz: cumpridas essas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. A que é que esse profeta se referia? Eu acredito, e aqui existe entre nós cristãos grande diferença de interpretação, tá? Grande diferença entre a teologia da aliança, a teologia reformada, e a teologia dispensacionalista. E ele está dizendo, quando Pedro diz que o tabernáculo ia ser reedificado, nós acreditamos que aqui o texto se refere à ressurreição de Cristo. Outros irmãos acreditam que esse versículo, na verdade, se refere a um tempo chamado milênio, quando Deus vai restaurar Israel e vai fazer de novo o templo de Jerusalém, etc, etc, etc. Acredito que isso é o que está acontecendo hoje, depois da ressurreição de Cristo. Então, o que acontece? O templo é restaurado, o tabernáculo, para que os demais homens busquem ao Senhor, e os gentios também invoquem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso volta lá para o Antigo Testamento. Tudo isso agora sumaria o fato de que nós precisamos olhar para a Bíblia. E se nós queremos igrejas sérias, igrejas que entendem o conceito de concílio, nós vamos ter que aprender a olhar para a Bíblia para tomar as nossas decisões. E vai chegar uma hora, irmãos, que nós vamos discordar de certas coisas. E nós vamos precisar olhar se isso é um elemento essencialmente bíblico ou não. E aí vamos ter que decidir que caminho nós vamos tomar nisto ou naquilo. Qual foi a decisão tomada por esse concílio? Verso 19 ao 29. Tiago continua falando e ele diz: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre vós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens, e enviá-los a vós outros com os nossos amados Paulo e Barnabé, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, o que aconteceu aqui? Os irmãos se reuniram, Tiago dá um parecer em cima daquilo, ele era o líder da igreja em Jerusalém, vários textos da Bíblia falam isso,
E eles resolvem, para que Paulo e Barnabé não voltassem sozinhos e dissessem, olha, o pessoal lá falou, eles chegassem lá não só com outros irmãos, mas com um documento escrito, para dizer, olha, essa foi uma decisão da igreja, levem isso a sério, para que a palavra deles não fosse colocada em dúvida. Isso tem algumas implicações, algumas interessantes e boas, outras às vezes nem tanto. Nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, interessante, nós trabalhamos por documentos. É uma marca da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então você pode vir falar para mim o seguinte, ó pastor, tem um problema de um irmão que fez tal coisa. Eu posso ouvir sua palavra, eu posso escutar, eu devo escutar a sua palavra, e eu posso até ir repreender esse irmão, perguntando, irmão, isso aconteceu assim, assim, assado? Isso pode acontecer. Entretanto, se você disser assim, pastor, tal irmão está em pecado e eu venho aqui fazer uma denúncia contra esse irmão. Sabe como é que tem que ser feita essa denúncia? Ela tem que ser por escrito. Você precisa colocar a sua palavra no papel. Porque a Bíblia trata a questão do testemunho de maneira muito séria. Aliás, no Antigo Testamento, se uma testemunha fosse descoberta e pega como uma testemunha falsa num caso judicial, essa pessoa tornava-se imediatamente réu. Inclusive, dependendo do caso, passível de morte. Pelo falso testemunho. É o Novo Testamento, não direis falso testemunho. Então o testemunho torna-se uma coisa muito importante. E às vezes acontece o quê? Nós ficamos intimidados de falar a verdade e escrevê-la no papel. Isso não deve acontecer. Se há seriedade suficiente para aquilo que nós falamos, nós precisamos ter a coragem de colocar isso da maneira correta. A igreja tomou uma decisão, enviou a decisão por escrito. A evidência da salvação pela graça é evidente. Foi um joguinho de palavras mesmo. A evidência é evidente. Eu não preciso ficar elaborando. Vocês foram salvos pela graça, então não cabe a nós impor sobre vocês um ritual que não foi dado para vocês. Então vocês estão livres de ter que circuncidar-se. Isso é um peso. Ninguém precisa fazer isso absolutamente. Entretanto, e aí vem a decisão, é importante que algumas coisas sejam observadas para a boa convivência dos irmãos cristãos judeus e dos irmãos cristãos gentios. Então, primeiro, eles resolvem a questão doutrinária. Doutrinariamente, é isso que a Bíblia diz, é isso que nós temos que seguir. Como nós vamos fazer isso agora na prática? E aí vem então essa recomendação quádrupla que está aqui no texto, que estava naquela carta e que está aqui projetada. Primeira coisa, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Gente, a nação de Israel, ela foi destruída por causa da idolatria. Então, na cabeça de um judeu, e imagina o seguinte, em cada cidade, em cada lugar daquele, havia vários templos pagãos. E como é que acontecia isso? Eles tinham açougue. Então eles levavam os animais para serem mortos nos templos pagãos, e essa carne era vendida ali na casa de Oxalá, sei lá o quê. E aí então chegava o crente lá de manhã cedo para comprar a carne moída, não é? Que era o mais barato, e ele entrava no açougue de Oxalá. E o irmão judeu estava passando na rua. Aquilo era uma facada no coração dele. Era uma facada no coração. Nós não temos mais esse contexto. Você não fica lá perguntando se aquela carne que você compra lá do Friboi vai, né? Ou qualquer um desses. Então, como é que foi? Você quer saber se ela está limpa, se ela tem o carimbo do CIF, que não significa muita coisa, mas tudo bem,
não é? A gente não pensa hoje nesse aspecto religioso, mas para eles era muito importante. Então a recomendação do concílio para que haja boa convivência na igreja, é importante que vocês se abstenham de fazer isso. Você pode fazer isso em nome de Jesus Cristo para boa convivência com seu irmão? Segunda coisa, que é a última aqui da lista, e é porque essas duas vão entrar aqui dentro, são as chamadas relações sexuais ilícitas. E veja bem, não era um ambiente assim promíscuo, olha, vocês não podem fazer, não, isso é óbvio, qualquer um sabia que as relações sexuais ilícitas, elas deviam ser abolidas da vida do cristão. Mas o que ele estava pensando aí era exatamente no problema da idolatria pagã. Por quê? Porque muitos sacerdotes homens e sacerdotisas mulheres dos templos eram nada mais, nada menos do que outlets de prostituição. Tem várias histórias na Bíblia que narram essas histórias, que narram esses casos. Por exemplo, o caso de Judá. Depois você dá uma olhadinha lá no capítulo 38 de Gênesis. Ele fala, não, estou indo lá para Tímina prestar culto, né, vender minhas ovelhas e tal. E na verdade eles iam lá para participar de prostituição cultual. Era tudo em nome da religião, legal. Bacana. E eles então davam seu dízimo e recebiam uma oferta de volta, na troca da prostituição. Era religioso a coisa. O que a igreja está dizendo assim é: fiquem fora de qualquer coisa que dê lugar para alguém pensar que você esteja próximo de alguma coisa assim. Dentro dessa primeira recomendação, a carne sacrificada aos ídolos tem essas duas coisas que são a carne, comer o sangue, porque isso no judaísmo é essencial. Aliás, até hoje, para que Israel, ou a comida seja kasher ou kosher, como eles chamam, ela tem uma série de coisas no ritual de matar o animal para que o sangue escorra, para que eles não comam essa carne com o sangue, porque segundo a própria escritura do Antigo Testamento, o sangue representa a vida. Então você não come a vida de um animal. Você come a carne do animal, mas não a vida do animal, então você não come o sangue, e então isso inclui, logicamente, o animal sufocado, porque o animal sufocado, o sangue fica dentro. Então o jeito de se matar o animal lá era pelo corte, de maneira que enquanto o animal morria, o sangue se esvaía da carne, e ele não era então comido. Isso em nome do quê, queridos? Isso em nome da unidade da igreja. E eu acho muito interessante essas expressões que aparecem aí. Pareceu-nos bem e chegados a um pleno acordo, em cima do quê? Da democracia? Não, em cima da palavra. A palavra é que nos move. E assim, então, depois o texto usa essa expressão, pareceu bem ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós. Eu já falei isso numa exposição passada sobre as chamadas eleições de oficiais que nós temos na igreja. Eleições de oficiais na igreja, queridos, não são expressão de democracia. Eleições de oficiais na igreja são a confirmação dos dons espirituais e das categorias de vida que aquele indivíduo tem para cumprirem com os dons espirituais que tem ofícios na igreja. Então, algum dia, como igreja, vocês vão eleger pastores. Eu sei que eu estou novinho ainda, 52, eu já orei ao Senhor, não me leve na metade dos meus dias, mas eu vou morrer. Reverendo Jonatas vai durar um pouco mais, ainda mais agora que ele está fit. Aí pronto. Mas vai chegar um dia que vocês vão ter que eleger pastores, vocês vão ter que eleger presbíteros, vocês vão ter que eleger diáconos, e isso não pode ser feito de maneira pragmática. Esse irmão, ele é... Aliás, a igreja sofre vários
problemas com isso. Ela não olha para os dons e não olha para a condição que aquela pessoa tem de cumprir os requisitos bíblicos. A igreja acaba olhando para quê? Quem tem certos talentos, quem tem condição financeira e ajuda os outros, e essas pessoas acabam sendo eleitas na igreja por questões pragmáticas e não com os rituais ou com os quesitos bíblicos. A mesma coisa quanto à doutrina. Tem que parecer bem ao Espírito Santo e a nós que essas coisas aconteçam. E que nós sejamos claros com relação àquilo que a Bíblia ensina. Desenvolvimento, a última parte do nosso texto, verso 30. Os que foram enviados desceram para Antioquia, se reuniram com a comunidade e entregaram aquela pequena carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, a carta foi entregue. O testemunho foi dado, irmãos, nós não vamos perturbar vocês com isso, porque a Bíblia não ordena. E aqui nós temos que ser cuidadosos, irmãos. Porque nós temos uma tendência tremenda ao legalismo no nosso meio. Nós temos uma tendência tremenda de impor às pessoas que vêm entrar para a igreja e que chegam e se convertem ao Senhor, nossos usos e costumes. Nós temos que ser cuidadosos. Você tem que perguntar, peraí, isso aqui é o que a Bíblia diz ou não? E se não for o que a Bíblia diz, você não pode, você não deve impor a ninguém. Mas se for aquilo que a Bíblia diz, tem que ser exigido de qualquer um. Esse é o ponto. É assim que nós devemos agir. Aqueles irmãos ficaram aliviados. Imagina, agora eu aqui nessa situação de vida, agora eu vou ser obrigado a cumprir uma lei que a palavra de Deus não me ordenou. Eles ficaram aliviados. Isso gerou neles o quê? Em primeiro lugar, celebração. Eles se alegraram profundamente com aquilo. Eles tiveram confirmados o fato de que a salvação é de fato pela graça somente, e não por uma ritual e uma obra da lei. Então isso deve ser motivo de celebração. Nós estamos próximos de celebrar os 500 anos da Reforma Protestante, ano que vem. E são 5 os lemas, os motos da Reforma. E um deles é sola fide, só a graça. Isso é tão precioso para nós. Só a Escritura, tão precioso para nós. Só Cristo, tão fundamental para nós. Nós precisamos lembrar e celebrar essas coisas. Segunda coisa, diz o texto, que a resposta foi na forma de consolo. Nós temos uma verdadeira salvação. E eu vejo isso, queridos, o legalismo é um veneno que mata igrejas, mata a vida dos crentes. Nós temos que ser cuidadosos, porque o legalismo ele causa duas coisas opostas quase. Em alguns, causa uma culpa o tempo inteiro, quando não se entende que a salvação é pela graça, que aquele indivíduo vive debaixo de culpa, ele anda com um fardo nas costas, quase se arrastando o tempo inteiro, porque ele sente culpa, uma culpa que a graça disse, eu já tirei. Mas o outro extremo é orgulho. Alguns se sentem culpados, outros se tornam insuportavelmente orgulhosos.
Por isso que a graça é tão maravilhosa, a graça de Cristo é tão bonita. Por isso que em Cristo só é nosso hino oficial praticamente. Como é que termina? Lembram da última estrofe? Como é que começa? Vamos lá? Já é tão cantado? Quem lembra? Viver, morrer, sem culpa ou medo. Queridos, eu não tenho nem culpa nem medo, mas não é porque eu sou um cara legal, não é porque eu sou um cara bom, não é porque eu sou um cara machão, não é porque eu sou um cara corajoso, é por causa de Cristo. Por causa de Cristo, eu vivo nesse mundo sem culpa nem medo. Por causa do meu Salvador, por causa do meu Senhor. Eu sei onde eu vou chegar. Por causa de Cristo. Celebração, consolo e confirmação. O texto diz assim, bem no finalzinho, que esses dois irmãos, Silas, depois e também Paulo e Barnabé. Silas resolveu ficar, mas Paulo e Barnabé demoraram-se ali para fortalecer aqueles irmãos. Aquilo deu um aspecto de continuidade. Aqueles irmãos precisavam ser confirmados. E a vida deles precisava continuar debaixo da graça, e aquilo confirmou-lhes que a salvação é só pela graça de Cristo Jesus. E foi aí que a Igreja Apostólica sobreviveu a esse grande desafio. Foi aí que se tornou absolutamente clara a doutrina da salvação pela graça para a igreja como um todo através dos séculos. E é assim que nós devemos continuar. Tudo isso foi produzido pela palavra da graça. Então, o que temos que fazer, irmãos? Primeiro, você tem que entender a realidade da igreja. Alguns de vocês já são, eu vou usar essa expressão, já são crente velho mesmo. Já estão na igreja há tanto tempo, passaram a vida toda na igreja, já viram tantas coisas. Isso causa coisas na vida da gente. Às vezes o crente velho, ele se torna uma pessoa irônica com a igreja. Ele fala assim, já vi isso tudo acontecer. E vai acontecer de novo. Mas a reação dessa pessoa não é de reconhecimento de que há problemas na igreja. A reação dessas pessoas é de ironia com relação àquilo que acontece na igreja. Isso é um problema. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso acontece frequentemente com pastores. E nós não podemos nos tornar isso. A realidade da igreja é que na igreja existem falsos mestres, aparecerão, volta e meia. Nosso papel é cercá-la. Fica de olho aberto, cuidado. E o falso mestre hoje, às vezes ele não vem aqui pessoalmente, ele chega na internet, ele chega na televisão, ele chega no rádio. E como tem bobagem nesse mundo, pelo amor de Deus, como é que nós sofremos com isso? Cuidado. E na igreja, queridos, vai chegar momentos em que as dissensões acontecerão. Porque se os falsos mestres chegam, eles conseguem arrebanhar pessoas. E quando eles conseguem arrebanhar pessoas, existem essas coisas. Então, não se iluda de que nunca teremos problemas. A pergunta é como é que você vai reagir e com que maturidade você vai agir diante desses problemas. Segundo lugar, Deus provê meios à igreja para resolver e entender essas coisas. Ele nos dá a palavra, Ele nos dá o Espírito e Ele nos dá os seus concílios. A palavra concílio vem de uma expressão latina, concilia, em volta da mesa. É ali que nós vamos trabalhar e resolver as questões.
Terceiro lugar, a igreja que perde a convicção da salvação pela graça torna-se uma igreja legalista ou torna-se uma igreja que vive em medo ou em orgulho. Não aconteça isso no nosso meio, não aconteça isso sobre a sua vida. Antes, entendendo a salvação pela graça, nós precisamos encontrar a sabedoria para desenvolver entre nós a convivência em amor. Como ela é importante. Eu tenho visto isso no nosso meio. E eu me alegro sobremaneira. Eu já falei sobre esse tema, vou falar mais uma vez. Eu tenho medo do dia em que a nossa igreja crescer além do que ela é hoje. No dia em que nós começarmos a nos tornar anônimos no meio da igreja. Algumas pessoas aqui você não conhece, mas a maioria você conhece. A maioria você pelo menos conhece pelo nome. Já se cumprimenta. Nós temos esse café da manhã aqui para isso, para você cumprimentar as pessoas, para você conversar. E se você não conversa e não conhece ainda as pessoas, faça isso. Esse tempo existe aqui para nós desenvolvermos comunhão uns com os outros. Então, viu alguém ali e fala assim, vai. E eu faço questão de ir cumprimentar todos vocês. Aliás, hoje pela manhã, eu não cumprimentei pessoalmente o Marcos, não foi? Agora e eu acho que todos os outros, eu disse um alô, um oi. Não disse? Alguém eu não disse oi? Aí levanta a mão. Só os que chegaram atrasados, né? Mas aí vocês também, né? Não chegaram para o café, faz favor. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Lá pelo quinto domingo que você vem, eu já sei seu nome. Até lá eu vou esquecer várias vezes. Mas o fato é que você deveria fazer isso também. Conheça as pessoas. E à medida em que a nossa igreja crescer, nós não vamos adquirir esse tom de anonimidade, para que a nossa igreja não se torne, eu estava falando do meu medo, ela não se torne uma mera instituição. Mas ela continue a ter essa vida de convivência em amor uns com os outros. Então aprenda a fazer essas 4 coisas que terminaram esse texto. Aprenda a celebrar. Nós precisamos celebrar juntos. Nós vamos ter essa semana o nosso jantar de ações de graças. Alguém deu a ideia, outros toparam, outros aceitaram, vários disseram eu vou. Os que puderem têm que ir, os que não puderem vão ficar acompanhando no coração. Aqueles que forem chegar atrasados, cheguem lá. Faz parte da nossa celebração. Não é uma atividade religiosa, queridos. É uma atividade celebratória. Segundo, continue a fortalecer seus irmãos pela consolação, queridos. Mostre para o seu irmão que tem lutas e dificuldades que a salvação dele é pela graça. E isso vai nos dar continuidade. E nós vamos continuar na nossa obra de adoração, de coroação da glória de Cristo.